Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, presentes desse recinto, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, ter a honra de estar aqui na primeira reunião do ano, da segunda-feira à tarde, principalmente pelo motivo que é falar de algo que é importantíssimo para nós, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a Boa Nova. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, vamos fazer uma reflexãozinha sobre nós, espíritos. Toda a humanidade do universo é composta de espíritos criados por Deus com um único objetivo: ser feliz. Só isso. Toda a humanidade do universo. Porque no movimento espírita, ou seja, nós que já recebemos informações muito importantes a respeito de espírito, de humanidade, etc., nós sabemos que o nosso planeta não é o único planeta que tem espíritos como seus habitantes. Uma infinidade de planetas os tem. Se nós prestarmos atenção no nosso planeta, é pequenininho em relação ao universo. No entanto, segundo a espiritualidade, nós somos um número considerável de espíritos encarnados e desencarnados no âmbito do orbe. Eu estou falando isso porque nós temos que pensar espírito. Todos os espíritos, sem exceção, foram criados através da mesma essência e da mesma maneira. E não podia ser diferente, porque se assim não fosse, Deus poderia estar sendo parcial. Criado alguns espíritos diferentes dos outros. Na verdade, não é assim. Todos os espíritos, sem exceção, foram criados da mesma essência, da mesma maneira e com o mesmo objetivo: ser feliz. Mas para sermos felizes, nós temos que limparmos de todas as nossas imperfeições. O ser, para ser feliz, não pode ter nenhuma imperfeição, senão não tem como. Se o espírito tiver uma imperfeição sequer, vai ter um momento qualquer em que aquela imperfeição vai atuar sobre ele e vai ter momentos de infelicidade. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que sejamos felizes. Mas desde a nossa criação, do espírito propriamente dito, em nenhum momento a providência divina nos deixou abandonados. Em nenhum momento. Sempre nós tivemos a proteção, o amparo, o carinho da proteção divina para conosco. Mesmo quando estávamos no início, porque nós fomos todos criados simples, ignorantes, imortais, inteligentes e fomos dotados de livre-arbítrio, que é o que determina exatamente, demonstra para nós a sabedoria de Deus. Criou-nos com o objetivo e nos deu todas as possibilidades de o alcançar, dando-nos o livre-arbítrio, permitindo que nós seguíssemos o caminho segundo a nossa vontade. Não podia ser diferente. Imaginemos se Deus nos criasse já puros, sem imperfeição. Onde estaria o mérito? Seríamos realmente todos bons. Seríamos todos criaturas angelicais. Mas onde estaria o nosso mérito? Já estaríamos sido criados bons. Então fomos criados simples, naquela simplicidade e naquela ignorância do começo da nossa caminhada. Todos com o mesmo QI. Isso é importante nós levarmos em conta, que nenhum espírito foi criado mais ou menos inteligente que o outro. Só que essa inteligência está latente. Quem vai desenvolvê-la somos nós. Mas não poderia ter um criado mais inteligente que o outro.
Não faz sentido. Estaria tendo aí privilégio a uns em detrimento de outros. É o caminho para seguirmos. Mas veja bem, como é que nós alcançaríamos a perfeição, ou livraríamos de nossas imperfeições, simplesmente se fosse no plano físico vindo aqui uma vez? Não tem a menor condição. Quantos espíritos não encarnam e ficam no corpo, por exemplo, algumas horas, outros algumas semanas, meses e alguns anos? Então, graças à revelação do Consolador prometido por Jesus, nós já temos esse conhecimento de que já estivemos aqui no corpo físico várias vezes e voltaremos tantas vezes quanto forem necessárias, até que não precisemos mais estar no plano físico. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos o nosso perispírito sutil, a ponto de não precisar mais de voltar. E isso só a nossa condição moral que vai fazer. Enquanto nós estivermos ainda claudicantes, preocupantes para com a espiritualidade, para com a providência divina, no que refere à nossa moral, nós teremos que reencarnar sim. Mas, como a providência divina está sempre a nosso favor, durante milênios, nós recebemos os arautos do Pai, que tiveram vários nomes, profetas, adivinhos, etc. Esses espíritos mais evoluídos do que nós, o grosso da população, trazendo essas informações para nós. Isso foi durante milênios, mas essas informações vieram para nós de maneira compatível com a nossa assimilação e entendê-las. Não trouxeram para nós as informações que estamos recebendo hoje, há 5.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, não. Porque nós não entenderíamos. Então, durante milênios, nós recebemos esses emissários do Pai, trazendo para nós ensinamentos esses já estão contidos em nós. Porque, segundo a espiritualidade, respondeu para Kardec, que as leis divinas, as leis naturais estão em nós, é intrínseco do Espírito, mas isso paulatinamente, vai aflorando, nós começamos a compreender, e principalmente com as informações que vieram, até um determinado momento, né, que nós então recebemos a visita, por assim dizer, do co-criador do planeta, o governador, o tutor do planeta, que esteve entre nós, não somente trazendo os ensinamentos, mas vivenciando e exemplificando, porque o mote principal do ensinamento de Jesus para nós não são palavras, foram os exemplos. Jesus não só falava, ele exemplificava. E aí, nós recebemos a dádiva da presença dele entre nós, trazendo a boa nova. Boa nova. Boa notícia. Aquela notícia de que Deus não pune. Aquela notícia que Deus não é Senhor dos exércitos. Aquela justiça de que Deus não é vingativo. Aquela notícia de que Deus é Pai. Mudou tudo. Por isso que Jesus teve aquele poder, por assim dizer, de transformar a história da humanidade em 2 eras, antes e depois dele. Porque até Jesus, o que vigorava? Vigorava a barbárie. Quando conseguimos ter algumas leis duras, complicadas, sem a mínima misericórdia, era justiça dura e seca.
Aí Jesus vem trazendo para nós a lei do amor, colocando na justiça a misericórdia. Por quê? Porque é preciso a justiça. Nós temos que responder pelas nossas ações. Mas a justiça sem misericórdia é complicada. Mas depois do conhecimento da lei do amor, ficou mais fácil para nós entendermos e praticarmos a justiça. O advento da vinda de Jesus foi prevista durante milênios antes da vinda dele. Mas tem um que é realmente uma previsão, uma profecia, por assim dizer, que está lá no Velho Testamento, que está em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías falou o seguinte: Entre todos aqueles que vieram trazendo as leis divinas, os ensinamentos de Deus, aliás, as leis de Deus que estão em nós, viria entre nós um que seria, por assim dizer, o mais maravilhoso, por assim dizer, de todos os profetas, que seria o Filho de Deus. Depois nós vemos que a coisa não é bem assim, porque Isaías falava para os judeus, e eles tinham uma conotação um pouquinho diferente, a sua maneira de encarar essa questão de Deus, essa questão dos enviados de Deus, até porque eles se julgavam o povo escolhido de Deus. Então tem algumas diferenças que nós não entramos no mérito aqui, que nós não estamos falando de evolução religiosa. Mas ele então disse que viria realmente o emissário de Deus, que estaria sobre nós, trazendo aquela condição de nós compreendermos realmente o que estamos fazendo aqui. E o Emmanuel, então, traz para nós os seguintes termos: que Jesus encarnou em nós, junto a nós, não é? Em um momento especial. E realmente é um momento especial, sim. Porque Jesus, ele esteve entre nós no século que foi falado, que foi mencionado pelos historiadores como o século, ou seja, a era de ouro da humanidade terrestre, que foi o período em que esteve governando Roma, o imperador Augusto, Caio Júlio César Otávio, denominado o Augusto. E foi um século realmente em que teve um período de paz, prosperidade, e que ficou realmente uma questão assim de uma evolução, não seria evolução, seria uma sutileza da atmosfera. Ficou mais leve, até a atmosfera ficou mais leve, aquele período que Jesus esteve entre nós. E não podia ser diferente, porque, na verdade, era o governador do planeta estando aqui. Então, Humberto de Campos destaca, que a chegada de Jesus envolveu a Terra em excelsas vibrações, palavra de Humberto de Campos. E que, na verdade, a era Augusto, não constituiu, na verdade, o século, a era de ouro. Na verdade, foi a era do Evangelho, ou seja, a Boa Nova. E assim nós podemos encaixar um pouquinho mais na questão da boa era, da Boa Nova. O que é a Boa Nova? Boa Nova são boas notícias. Jesus trouxe para nós exatamente algo que nós precisávamos saber e que a gente estava tendo e sabendo de maneira distorcida. Distorcida. Já tinha uma lei? Tinha. Por exemplo, a Torá.
O que é a Torá? A Torá é um código de leis instituído por Moisés e os anciões a partir do Decálogo. A partir do Decálogo, que são aqueles 10 mandamentos, eles criaram a Torá. Torá quer dizer a lei, que contém 613 mandamentos. A Torá contém 613 mandamentos. Mas se nós prestarmos atenção, olha, a Torá pode baixar na internet, está lá, bonitinho, sem problema. E eu aconselharia todo mundo dar uma lidazinha naquele negócio, é interessante. E a gente vê como era, a maneira que os judeus viviam naquela época. E muitos até hoje, né? Porque os ortodoxos, eles mantêm certinho dentro daquilo. E a gente vê que Jesus, na vinda dele, ele não veio destruir essa lei, como ele nos falou. Ele falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio trazer aditivos a ela. E esses aditivos a gente vê que daquela justiça dura, podia ser adicionado o amor, a misericórdia, a compaixão, a tolerância, a solidariedade, que realmente não tinha, não é? Então, quando ele esteve entre nós, que vigorava aquela lei complicada, ele trouxe uma mensagem inovadora, diferente, solidária para a nossa convivência. Então, segundo Jesus, não mais o olho por olho, dente por dente. Não mais isso. Não faz sentido. Porque a violência gera de violência. Mas como é que era antes da lei? Se você se sentia ofendido por alguém, você o atacava e dizimava a pessoa e a família toda. Aí vem a lei e fala assim, olha, não é assim não. É olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, mão por mão. Você vai fazer com aquele seu adversário aquilo que ele fez com você. Não foi um avanço, até que foi, né? Mas ainda estava muito aquém da lei do amor. Então Jesus trouxe para nós umas falas que nós vamos dizer algumas aqui, que são muito interessantes, que vão encaixando direitinho. Ele falou assim, olha, a cada um segundo as suas obras. E é verdade. Nós respondemos todos os nossos atos. Tudo que nós fazemos para com o nosso semelhante retorna para nós. Interessante é isso, tudo. Então, se fizermos coisas boas, teremos um retorno bom. Até por questão de inteligência, né, a gente deve fazer isso. Procurar agir dentro da lei. Não se colhe uvas no espinheiro. Ou seja, o que você plantar, você colhe. Faz sentido a pessoa plantar feijão e querer colher abacaxi? É a menor condição. É da lei. Lei de retorno. Que Jesus falou dessa lei para nós, isso passou batido. Só depois do século XIX que nós recebemos as informações mais detalhadas sobre essa lei que chama-se lei de retorno. Mas Jesus falou lá atrás, né? Que a cada um segundo suas obras é isso. Mas nós não tínhamos aquele poder de assimilação que temos hoje. Ou que tínhamos há 2000 anos atrás, que era bem a nossa condição de assimilação há 2000 anos era bem maior do que há 4000. E a gente vê que tudo vem gradativo para que a gente consiga receber informação, assimilar, para poder vivenciar. Porque não adianta também você saber, não. Adianta nós sabermos muito de evangelho se não vivenciar? Não. Não adianta nada. Porque o problema até não é saber sobre o Evangelho, é vivenciá-lo. Porque saber, todos nós já sabemos de cor e salteado. Nunca se falou tanto de Evangelho como atualmente. Nunca se falou tanto de Jesus ou em Jesus como antigamente, como atualmente. Mas será que nós estamos vivenciando
esses ensinamentos? Será que nós podemos nos declarar cristãos? É uma reflexão para todos nós. Porque, veja bem, o que é Jesus para o cristão? É guia e modelo. O que é um guia? É para ser seguido. E o que é modelo? É para ser imitado. Será que nós imitamos Jesus? Será que nós o seguimos realmente? É uma reflexão para todos nós. Então, apesar de utilizar fatos corriqueiros do dia a dia, ele, nos ensinando por parábolas, trouxe ensinamentos maravilhosos dentro dessa boa nova. A boa nova é fantástica, ou seja, o Evangelho de Jesus é fantástico. Ensinou-nos que nós devemos fazer com o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que o semelhante fizesse conosco. Porque se fizermos diferentemente, teremos problemas. Como é que eu vou querer ser bem tratado por alguém se eu o trato mal? Não tem como. Ensinou para jamais julgarmos. Será que nós temos condição de julgar alguém? Será que estamos isentos realmente de todo qualquer problema para poder apontar o dedo para o outro? Por isso Jesus falou, na medida que julgar, sereis julgados. É verdade. E o mais difícil, perdoar sempre. Esse é o mais difícil, né? Então, através desse estudo, reflexão sobre a Boa Nova, nós então criamos a figura do BIP, o BIP de Jesus. É difícil demais o BIP de Jesus, que é benevolência para com todos. Benevolência para com todos, até aquele vizinho chato, né? Aquele cunhado aborrecido, benevolência para todos. Indulgência para com as faltas alheias, não é só para as nossas. Outra coisa difícil demais. Indulgência para com as faltas alheias. E o mais difícil é o perdão de todas as ofensas. Então, por que nós temos dificuldade com isso? Dificuldades com o BIP de Jesus? Por causa do nosso orgulho. Só por isso. Porque o orgulho, ele traz num arcabouço de um monte de coisas que estão ali. São parentes, é uma família bem grande. Vamos citar só alguns parentes do orgulho aqui para a gente pegar um gancho. Atrás do orgulho, o que vem? Egoísmo, preconceito, intolerância, impaciência, vaidade e tantas outras. E enquanto nós tivermos uma dessas imperfeições, não seremos felizes. E Deus quer que sejamos felizes. O objetivo da criação do Espírito foi só essa: serem felizes. E Jesus veio trazer para nós aquela máxima: amai-vos uns aos outros. Porque, olha só, está lá no Velho Testamento, lá que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Está lá. É bom? É. Mas não dá muito certo, não. Amar o próximo como a nós mesmos costuma dar problema. Porque nós não nos amamos. Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o próximo? Não dá. E se nós não amarmos o próximo, como é que nós vamos amar a Deus? Como nós vamos amar o Pai se odiamos o Filho do Pai? Não tem como. Então nós só amaremos realmente a Deus quando amarmos uns aos outros, mas não como nos amamos, porque Jesus, sabedor disso, ele deixou o mandamento dele embutido na Boa Nova. Ele deixou um novo mandamento vos deixo: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Aí sim, quando nós conseguirmos amarmos uns aos outros como Jesus nos ama, acabam todos os problemas. Porque é um amor incondicional, é um amor transcendente. Então aí
nos conhecendo bem, ele nos deixou esse mandamento, e depois disse algo muito interessante também, que ele falou: eu irei, rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um novo Consolador, que ficará convosco. Estou falando com as palavras de hoje, né? Porque geralmente eu nunca lembro o texto como é na íntegra. Então, que nós o Pai enviará, ou enviou, né? Um Consolador, que iria nos relembrar as coisas que ele nos ensinou e trazer outras as quais ele não pôde falar, porque nós não iríamos entender. Agora, por que Jesus falou isso? Porque ele sabia o que ia acontecer com a sua doutrina. Ele sabia o que ia acontecer com o cristianismo. Ele falou: olha, no momento exato, vocês receberão um Consolador. E o Consolador está aí, atualmente. Do século XIX para cá, nós começamos então a receber muitas informações das quais Jesus falou e nós não entendemos. Quando ele falou assim: ninguém alcançará o reino do Pai se não nascer de novo. Fizemos a maior confusão com isso. Ninguém entendeu nada, não é? Até que nós recebemos, através do Consolador prometido por Jesus, a informação de que nós somos espíritos milenares, imortais, que uma vez criado é para sempre, e que já viemos aqui milhares de vezes e voltaremos milhares de vezes até não precisar mais voltar, nem aqui, nem em outro plano físico qualquer. Essa é a mensagem de Jesus na Boa Nova. Só que ficou aquela coisa meio, né? Outra coisa que Jesus falou para nós, contida nesse mesmo Evangelho, que é para a nossa reflexão: aprendestes com os antigos, amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Está lá na Torá. Eu, porém, vos digo, amarás o vosso inimigo, façais o bem a todos aqueles que vos odeiam, e orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. São coisas muito difíceis para a gente compreender, para a gente fazer, por causa das nossas imperfeições. Mas nós estamos aqui, não só aqui, né, mas principalmente quando estamos no plano físico, porque as dificuldades são muito maiores. O espírito tem muito mais dificuldade quando está no plano físico do que quando está no plano espiritual. Porque, veja bem, dar condição a esse corpo pesado é uma máquina maravilhosa, mas se nós contrastarmos com o nosso corpo espiritual, é pesado, complicado, precisa de uma tremenda quantidade de energia para manter-se vivo, não é? É frágil, sujeito a várias intempéries, sujeito a tudo isso. Então é muito complicado estar no plano físico. Mas nós não estamos aqui para sofrer e nem para pagar dívida, não. Nós estamos aqui para aprender, para conviver com aquele nosso irmão do qual nós não nos damos bem com ele. Muitas vezes formando dentro da família consanguínea, que não quer dizer que seja família espiritual, aquela convivência, para que possamos simplesmente ter a condição de relacionar, muitas vezes de maneira até meio complicada, para que haja um acerto de contas. Quantas famílias são compostas de espíritos antagônicos, que estão ali exatamente para reconciliar? Então, nada melhor do que os ensinamentos de Jesus para que a gente consiga realmente levar adiante essa dura, problemática jornada que é a vida no plano físico. É muito complicado. Mas não falta o auxílio, não falta ajuda espiritual. Paulo sabiamente disse que nós somos
rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, os espíritos pululam entre nós. Mas nós é que vamos determinar que tipo de espírito que vai pulular perto da gente. É questão de sintonia. Nós que sintonizamos aqueles que estarão conosco, nos auxiliando ou tentando nos prejudicar. Então, se nós realmente pensarmos, ou melhor, se nós conseguirmos ficar o mais próximo possível da vivência do Evangelho, fatalmente nós acabaremos por selecionar as nossas companhias. Só depende de nós. Mas o problema é que para nós ainda é muito mais fácil odiar do que amar. Amar é muito difícil. Odiar é muito mais fácil. Porque odiar é algo instintivo. Vem lá de trás, quando nós estávamos no reino animal, assim, nós adquirimos o instinto. E ele nos acompanha até hoje. Então, o Evangelho de Jesus é a boa nova dos céus para a humanidade, nessa nossa caminhada rumo à luz imperecível, que é o destino de todos os espíritos, todos nós, nenhum. E olha só como é interessante nós entendermos a fala de Jesus. E Jesus falou assim, olha assim, nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Ora, se nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá, nenhum de nós se perderá. Alguns vão alcançar a condição de melhores condições evolutivas mais rápido, outros mais lentamente, porque nós temos o livre-arbítrio, somos inteligentes, não é? E foi-nos dadas o caminho, mas com as variantes nós podemos acabar variando, né? Pegando um atalho aqui, e atalho sempre leva para lugares complicados. Então, depois dessas informações que o mestre trouxe para nós, tornou-se muito mais fácil nós, então, entendermos o que é que o Pai quer de nós. O que é que Deus quer dos seus filhos? Que nós amemos uns aos outros para que possamos tornarmos pessoas felizes. Só isso. Jesus não pediu nada além de amor entre nós. Não pediu nada, não. Se nós prestarmos atenção nas principais parábolas que a gente sabe, são muitas, mas algumas por assim dizer, pegaram mais que as outras, né? Por exemplo, quem ouve a parábola do bom samaritano, o que está contido naquela parábola ali? Única e exclusivamente a questão da solidariedade, da caridade, de preocupar-se com o companheiro, com o irmão. Só isso. Passou um sacerdote, a pessoa, todo mundo já sabe essa parábola, né? Falar aqui eu vou chover no molhado, mas olha só que interessante. Uma pessoa saiu de Jerusalém, já ia para Jericó e foi assaltado. Isso desde aquela época já se assaltava, né? Então não é novidade hoje a gente ser assaltado, né? Desde aquela época tinha. Então foi assaltado, foi agredido e ficou caído lá. Passou um sacerdote que era um membro do templo. Olhou, deve ter feito uma prece para ele lá e foi embora. Aí depois desceu um levita. Quem é um levita? Levita é também um membro do templo. Os levitas eram os guardiães do templo. Passou, olhou, foi embora. Aí a gente vê a sabedoria de Jesus ao contar uma parábola. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram vistos pelos judeus com maus olhos. Eles eram tidos como pessoas de má vida, porque eles tinham uma maneira diferente de interpretar as leis judaicas. E eles eram da região chamada Samaria.
eles não tinham não seguiam a maneira que era a religião era levada no templo. Então eles eram muitas vezes até odiados mesmo pelos judeus. Então Jesus o colocou como um membro, né, um personagem da parábola. Então, descendo o samaritano, viu aquela pessoa naquela situação, e olha só um detalhe, e tomado de compaixão, aí é que está o pulo do gato. Tomado de compaixão, ele desceu do cavalo, limpou os ferimentos com vinho, aí entra a questão de asepsia, né? E pensou os ferimentos com azeite, porque o azeite de oliva é um excelente cicatrizante. Então, e pegou aquela pessoa, colocou no cavalo, levou para uma estalagem, tratou dele durante a noite. Na manhã, quando ele saiu, falou assim: olha, trate bem dele. E deu uma importância lá e falou assim: quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu te pago aí. E foi embora. Na verdade, Jesus falou essa palavra contando o seguinte: olha, que um fariseu chegou perto dele e perguntou: mestre, não é? Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola. Então Jesus perguntou assim: quem foi o próximo daquele que estava ferido lá? O fariseu, para não falar samaritano, porque eles não gostavam mesmo, falou assim: aquele que o auxiliou. Então é o próximo. Quem é o próximo? É todo aquele que está necessitando do nosso auxílio, é o nosso próximo. O nosso próximo não é o marido, o filho, o avô, o irmão, não. O nosso próximo é toda a humanidade, porque, na verdade, a humanidade é universal. Outro exemplo, mais uma boa nova de Jesus para nós. Estava ele em uma casa, rodeado de pessoas, que ele ficou no meio do pessoal lá, não podia chegar perto dele. Aí a mãe dele, os irmãos o procuraram. Chegaram na porta lá: eu quero falar com Jesus. Aí, não tem jeito, está tudo estupido de gente aqui, né? Aí alguém falou: vou falar com ele. Chegou alguém lá: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo lhe falar. Jesus parou o que estava falando e pensou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E perpassando o olhar por aqueles que estavam ao seu lado, falou assim: todo aquele que faz as vontades do meu Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Aí, todo tem gente que fala assim: puxa vida, Jesus então ele simplesmente ignorava os seus familiares, ele não dava a menor bola para os familiares dele, nada disso. É só a gente refletir um pouquinho melhor. O que Jesus queria falar com isso? Que a humanidade é universal. Vamos refletir uma coisa: nós somos filhos de Deus, todos nós. Não interessa onde esteja no universo, somos filhos de Deus. E vamos então voltar só para o nosso planeta. Não interessa se a pessoa esteja na Ásia, na África, na Oceania, na América do Norte, do Sul, somos todos irmãos. E os desencarnados também. Não interessa se está no umbral, se está no nosso lar, se está se está em uma colônia feliz, ou se está junto de Jesus. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então a humanidade, a família é universal. Mas nós, segundo o nosso egoísmo, o nosso próximo é só aquele que está pertinho. Quando muito, né, aquele companheiro de tarefa, né, aquele que está mais próximo da gente, assim, que mora pertinho, aquele vizinho mais que bate mais papo, etc. Mas não importa onde o espírito esteja, nós somos sempre o próximo do outro. Até porque muitas vezes se fala também um semelhante, né? Quem é o meu semelhante? É todo aquele que é filho de Deus, que assemelha a mim. E o problema maior é que nós não entendemos uma coisa.
que nós somos muito mais importantes do que nós pensamos. Nós somos para Deus importantíssimos, porque somos filhos. Então eu ouso falar tranquilamente que nós somos muito mais importantes que o universo todo. Porque o universo é matéria. E tudo que é matéria é passageiro, é transitório. E o espírito não. Uma vez criado, é para sempre. E sendo filho de Deus, é amado por Ele. Só que nós, infelizmente, porque olha que interessante, nós fomos criados de uma maneira tal que a gente não sabia nada. No início, no início da vida, né? O espírito é totalmente ignorante das coisas, não sabe nada. E é simples, porque todo aquele que não tem contato com a vida em geral, torna-se simples. E nós fomos assimilando coisas que vieram, as informações que vieram. Porque o saber é cumulativo. Nós começamos a aprender nos primórdios. Nós começamos a aprender na primeira encarnação, já começamos a aprender. As coisas inerentes ao mundo físico, as dificuldades, as complicações. Imaginemos bem como era a nossa vida há alguns milhões de anos atrás. A coisa era complicadíssima. Vigorava o quê, hein? O egoísmo. Porque aquele que não era egoísta, não fosse egoísta, não sobreviveria. Então, adquirimos o egoísmo. Aí aquele egoísta que conseguiu mais alguma coisinha, começou a ficar orgulhoso, ele começou a ser mais que os outros. E nós fomos acumulando isso conosco. E durante os milênios isso vem nos acompanhando. Até que nós começamos a tomar conhecimento de que existe um Criador que nos guia, que nos ensina e que nos deu um objetivo. Mas nós custamos muito assimilar de que esse objetivo era amar. Então nós odiamos muito tempo, durante muitos milênios, e achava que estava certo. Até que o mestre veio e falou assim, não, você não deve odiar ninguém. Agora uma pergunta, faz sentido alguém ser inimigo de alguém? Não faz sentido. Não faz o menor sentido eu odiar alguém. Porque quando eu estou odiando alguém, eu estou me envenenando. Estou me envenenando. E muitas vezes eu começo a emitir energias negativas para aquela pessoa não está predisposta àquilo, volta para mim. Então, é isso que Jesus trouxe para nós na Boa Nova. Amarmos, 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 só. Jesus só quer isso. Deus só quer isso também. Deus não nos criou para o adorar, porque a divindade não se preocupa com isso. A divindade não se preocupa em aparecer. Deus não quer que seus filhos fiquem aos seus pés adorando-o. Ele não precisa disso. Mas Ele quer que nós amemos uns aos outros. Porque quando fizermos isso, estaremos amando-o. Então, é isso que Jesus trouxe para nós. Ensinar-nos que, se nós conseguirmos domar as nossas más tendências, amar ao nosso próximo como Jesus nos amou, fatalmente seremos felizes, sem dúvida, porque a felicidade está dentro de nós. É uma notícia fantástica, é uma notícia espetacular. Por isso que a gente, fica até, enche o peito para falar boa nova, ou seja, boas notícias, notícias boas vindo do alto para nós. E de posse dessas informações, nós temos que fazer o quê? Procurar vivenciar o que Jesus nos ensinou. Ele no nosso modelo, vamos imitá-lo. Ele no nosso guia, vamos segui-lo. Assim nós só podemos chegar em um bom local. Agora, enquanto nós virarmos as costas para
para o Evangelho. E Jesus não está preocupado também que nós o sigamos, né? Como se fosse um guru. Não, nada disso. Jesus quer que nós simplesmente vivenciemos o Evangelho, que é o ensinamento dele para conosco. Eu acho que era isso que a gente poderia falar nessa primeira, reunião do ano, sobre os ensinamentos de Jesus para conosco. Ele esteve aqui exatamente, passou por tudo o que passou, não reclamou, até que no ápice, naquele momento crucial, ele demonstrou o seu amor para com a humanidade, a sua humildade, quando ele não se dignou-se a perdoar aqueles que o ofenderam. Ele não se dignou a perdoar. Por dois motivos. Primeiro, que ele é humilde. E segundo, que ninguém o conseguiu ofender. Nós só perdoamos alguém que nos ofende. Não tem como, eu não vou perdoar alguém que não fez nada comigo, não é assim? Eu não vou perdoar quem não me fez nada. Então, para ele, aqueles que fizeram toda aquela barbárie com ele não o ofenderam. Então ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que esse perdão do Pai? É a condição deles, que estavam fazendo aquilo para com o Mestre, de reparar o que fizeram. O perdão de Deus é isso, a oportunidade de nos dar de reparar. Então, uma boa tarde para todos, que a paz do Divino Mestre seja extensiva a todos os lados aqui representados, inclusive daquelas pessoas que não puderam comparecer, e principalmente que tenhamos um ano pautado dentro da Boa Nova de Jesus. E assim nós teremos um ano excelente. Muito obrigado, uma boa tarde.